Olá, bom dia, alunos. Devido, digamos assim, alguns alunos não terem ainda atualizado as atividades do livro, eu já havia enviado para vocês a correção das páginas 242 a 245, mas foi me solicitado novamente. Eu estou fazendo pela segunda vez a correção do exercício. Quem já corrigiu, ok. Quem ainda não corrigiu tem essa oportunidade para refazer essa atividade, tá bom? Então vamos lá, página 242. No exercício está pedindo para você identificar o elemento, o número de massa, o número atômico, o número de nêutrons e o número de prótons. Então vamos lá. Letra A. O elemento a qual está se referindo é o estânio. O número de massa dele é o 119. O número atômico é 50. Aí você diz assim, mas o que representa o número de massa? É a letra A. Qual é o símbolo do número atômico? A letra Z. Tá? Então, se o número atômico do elemento é 50, o número de nêutrons, você vai pegar o número de massa, ou seja, na realidade você vai pegar 119 menos 50, que você vai encontrar o N, que é neutro, que é 69. E o número de prótons é igual ao número atômico, que é 50. Letra B. O elemento em questão é o oxigênio. O número atômico dele é 8, esse número que fica logo abaixo. O número de massa é 16. Para encontrar o número de neutro, você vai pegar 16 menos 8, logo vai dar 8. Se o número atômico, que no caso é o Z, é 8, o número de prótons também é 8. Letra C. O elemento é césio, ou césio. Número atômico 55, número de massa 133. Como é que eu vou achar o número de neutro? Vou pegar o 133 e diminuir de 55, que vai dar 78. Se o número atômico é 55, o número de prótons é 55. Letra D. O elemento é a platina. Número atômico 78 e número de massa 195. Número de nêutrons 195 menos 78 vai dar 117. Número de prótons é igual a 78. Exercício 2. Relacione. Nós temos os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Aí nós vamos fazer a associação desses elementos. Então nós vamos identificar a seguinte característica. Os isótopos. Quando se fala em isótopos, são dois átomos com o mesmo número atômico, mas o número de massa diferente, tá? Então, aí relaciona-se com isótopo. Os isóbaros, veja bem, dois átomos com o mesmo número de massa. Veja bem que ele vai diferenciar do número, ou seja, dos isótopos. Os isótopos têm, olha lá, são elementos, dois átomos com o mesmo número atômico, mas a massa é diferente. Os isóbaros, o número é o mesmo número de massa, mas o número atômico diferente, tá? E os isótonos, dois átomos de mesma quantidade de nêutron. Quer dizer que pode ter massa e número atômico diferente, mas o número de nêutron tem que ser o mesmo. Aí volto naquela questão. Como é que eu vou descobrir o número de nêutron? Eu vou pegar o número de massa e diminuir do número atômico. Beleza? Vamos para a próxima página, que é o exercício de número 3, lá na página 243. Considerando que o fóssil de uma espécie de planta foi encontrada com 1/8 da quantidade do carbono 14 que a planta tinha quando viva, no caso, né? Então, qual a idade aproximada do fóssil? Então, nós vamos levar em consideração aí essa idade do fóssil. Então, nós temos o valor de aproximadamente 17.190 anos. Exercício 4. Observe o esquema. Nós temos dois esquemas aí, tá?
Você vai observar que no primeiro esquema, o número de prótons é 9 e o número de elétrons também é 9. Segundo esquema, o próton 9 e os elétrons 10. A pergunta é: o que esse esquema apresenta? Nós vamos observar que, inicialmente, nós vamos observar que esse átomo ele tinha 9 elétrons. Depois, houve essa interação, ou seja, ele interagiu com outro átomo e recebeu um elétron. Então, se ele tinha 9 elétrons na imagem anterior, então com a interação ele recebeu um elétron, ele passa a ter 10 elétrons, ou seja, um elétron a mais, tá? Próxima questão. Qual é o número atômico desse átomo? Veja bem que eu estou me referindo ainda à questão 4, tá? Então, o número atômico, veja bem, de novo eu vou reforçar para vocês. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? Então, a pergunta diz assim, qual é o número atômico desse átomo? Levando em consideração novamente a imagem, o número de elétrons é 9, o número de prótons é 9. Então, o número atômico dele também é 9. Letra C. Qual é o número de massa desse átomo? Considerando que ele tenha 10 elétrons. Então, o que você vai fazer aí? Você vai somar 10 mais 9, que vai dar o número de massa, que é 19. Toda vez que você for calcular o número de massa, você pega o número atômico e soma com o número de nêutrons. Vamos para a questão 5, lá na página 244. Com base nos elementos listados abaixo, responda. Aí nós temos o potássio, temos o carbono, temos o sódio, temos o carbono 14, temos o nitrogênio, o potássio 41, o boro e o cálcio. Na letra A, quais desses elementos são isótonos? Muita atenção aí para o que você vai fazer agora, tá? Então, olha lá, o isótono, eu tenho 2 elementos diferentes, porém, o número atômico dele, no caso, norma levar em consideração nos isótonos, o número de nêutron tem que ser o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar entre esses elementos quais deles você vai encontrar o mesmo número de nêutron. Então, fazendo o cálculo, nós vamos pegar o carbono. Aí, ó, carbono 12, com massa 12, número atômico 6. O outro que nós vamos encontrar é o boro, que tem o número atômico, o número de massa 11 e o número atômico 5. Então, quando você diminui lá no carbono, 12 menos 6 dá 6. No boro, 11 menos 5 dá 6. Então, ele tem o mesmo número de nêutron, tá? Então, só ressaltando, os isótopos têm o mesmo número de nêutron. Pode ser elemento diferente. Letra B. Quais são os isóbaros? Nos isóbaros, nós vamos encontrar, presta bem atenção, ele tem que ter o mesmo número de massa. Logo, eu posso, observando lá no exercício, né, você vai encontrar o cálcio, que tem número 40, e o potássio, que tem o número 40 também, número de massa, ressaltando, tá? Vamos ver o próximo, se nós encontramos mais algum. Temos o carbono 14, olha lá. Carbono 14. Deixa eu ver qual é o outro aqui. E o nitrogênio. Carbono 14, olha lá, número de massa 14. E o nitrogênio, número de massa 14, tá? Então, nós tivemos aí o potássio e o cálcio, o carbono com o nitrogênio. Letra C. Quais elementos são isótonos?
isótopos. Para que ele seja isótopo, ele tem que ter o mesmo número atômico. Então, nós vamos encontrar o carbono com o número atômico 6 e o carbono 14 também com o número atômico 6. Vamos ver outros elementos aí. Nós vamos encontrar o potássio com o número atômico 19 e o potássio 41 também com o número atômico 19, tá? Então, esses são os isótopos. Número 6. Complete as frases. Quando dizemos que o número atômico de elemento é 18, isso quer dizer que a palavra que você completa aí, átomos, desse elemento possui 18 prótons em seu núcleo, tá? Letra B. O cobalto tem massa 59 e o número atômico 27. Isso quer dizer que ele possui 27 prótons e 32 nêutrons. Como é que eu vou justificar isso? O número atômico dele é 27, então ele possui 27 prótons e 27 elétrons. Os nêutrons eu vou diminuir 59 menos 27, que vai dar 32. Letra C. Dois átomos são considerados do mesmo elemento quando tem o mesmo... Aí nós vamos ter, veja bem, dois átomos são considerados do mesmo elemento quando tem o mesmo número atômico. Letra D. As partículas que contribuem para o número de massa dos átomos são os prótons e os nêutrons. Por quê? Porque você vai somar próton, mas nêutron você vai chegar no número de massa. De acordo com a teoria de Dalton, os átomos de um mesmo elemento... Isso é a letra número 7, tá? Os átomos de um mesmo elemento deveriam ter a mesma massa, como foi abordado sobre a propriedade dos átomos. Essa afirmação está correta? Claro que não. Segundo Dalton, veja bem, a informação ela está incorreta. Por quê? Olha lá. Dois átomos de um mesmo elemento, eles podem ter massa diferente, tá? Essa é a justificativa, tá bom? Então, Dalton, a teoria dele está errada. Página 245. Fazendo aquele resumão, nós vamos ter: a matéria ocupa lugar no espaço e possui massa, tá? A palavra correta é massa. A massa está relacionada com a inércia, que é a resistência em ter seu estado de movimento alterado. Quer dizer que a inércia, um corpo ele pode estar em repouso ou em movimento se nenhuma força for atribuída a ele. De acordo com a imagem ao lado, os principais estados físicos da matéria são: primeira seta, a matéria se encontra no estado gasoso. Segunda seta, indo de cima para baixo, a matéria se encontra no estado líquido. E a última seta, a matéria se encontra no estado sólido. Mais abaixo, aí no desenho que você está observando, a representação atômica aí, a matéria ela é constituída de átomo. O modelo atômico atual considera que os átomos são divididos em duas regiões, que é a primeira seta, o núcleo, a segunda seta, a eletrosfera, tá? Então, a primeira seta está indicando o núcleo e ao redor do núcleo está a eletrosfera. Continuando aí, vou pegar mais aqui. Alguma das mudanças entre esses estados físicos são, vamos observar, letra A, observando aí, olha, essa passagem do estado sólido para o líquido, você tem fusão. Vindo do líquido para o sólido, solidificação. Mais abaixo, líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, pode ser
condensação ou liquefação. Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos com o mesmo número atômico são os isótopos. Os átomos com o mesmo número de nêutrons são isótonos. E os átomos com o mesmo número de massa são os isóbaros. Ok, gente? Então, aqui a gente encerra a correção do nosso exercício. Volto a colocar para vocês. Eu já havia feito essa correção. E hoje a gente está assim, fazendo esse fechamento deste assunto, tá bom? 242 até 245. Por favor, quem ainda não fez, faça a correção e postem para mim até as 4 horas da tarde de hoje.